importância de ler o conteúdo, a importância de procurar também estar lendo sempre a trilha de aprendizagem e fazer o trabalho mais breve possível. Bom, trazendo aqui para vocês, nessa apresentação, que eu vou compartilhar também com vocês no nosso grupo, vocês sabem que o trabalho, o estágio supervisionado, quem corrige é a Uniaselv, lá em Santa Catarina. Então, por isso que a gente fala nessa questão do tempo, de atentar ao tempo e de atentar às informações. Então, de acordo com o nosso calendário, o dia 18 foi o nosso primeiro encontro, no dia 18 de março seria o nosso segundo encontro, no dia 23/3 a 4/7, seria um período de vocês já estarem até realizando esse estágio. 15/4, o terceiro encontro, 13/5, o quarto encontro. Então, o que é importante vocês atentarem é que vocês não têm que esperar pelo nosso encontro, vocês já têm que ir agindo, ok? E eu sempre estou comentando nas nossas aulas semipresenciais, até mesmo nem às vezes falando nas datas, mas sempre relembrando vocês. Eu procuro sempre, além do nosso encontro oficial, estar sempre toda a aula lembrando a vocês da importância do estágio e tirando as dúvidas. E esse trabalho de vocês terão até o dia 7 de julho, mas o nosso último encontro é no dia 13 de maio. Então, quando vocês acessarem a trilha de aprendizagem, o que vai aparecer? Vai aparecer esse período, que é do dia 18/2 a 4 de julho. E aqui o que é importante você, dessa parte aqui do sistema, é você observar notas e avaliações, que é onde vocês irão colocar, ok? O atendimento via do chat. Caso você tenha dúvida, você também pode estar falando através de protocolo com a própria Uniaselv, ok? E aqui é o termo de compromisso do estágio. Esse aqui, gente, é importantíssimo. Você só vai conseguir fazer esse estágio se você tiver anexado o termo de compromisso. Quando clicamos em notas e avaliações, aparecem as datas. Vocês estão observando aqui? Cristiane, o que é isso aqui? A geolocalização é o período que você também vai poder estar fazendo na escola o estágio. Lembrando, quanto mais cedo você olhar se a escola é conveniada com a Uniaselv, se não, fazer o convênio, isso aí você pode ver juntamente com o polo. E caso a mesma já tenha convênio, você vai lá, se apresenta, explica que você é um aluno ou uma aluna que vai precisar fazer esse estágio, ok? Porque a geolocalização, você vai utilizar o seu celular no aplicativo da app, que é onde vai estar, quando você chegar na escola, você vai clicar na disciplina, na geolocalização, e vai apertar o botão de start, que vai estar contando as horas que você está fazendo estágio na escola, ok? Então vamos nós aqui. Bom, essa disciplina, você tem um checklist. O checklist é você fazer cada etapa, ok? Então, a partir de agora, todos os semestres, até o final do semestre de vocês, vocês terão que ler a trilha de aprendizagem, não tem por onde correr, e observar sempre esse checklist. Então, o primeiro passo, leitura das diretrizes do estágio da trilha de aprendizagem. Segundo, escolha do local do estágio. Terceiro, verificar se esse local que você escolheu, essa escola, ela tem convênio com a Uniaselv. Caso não, você deve providenciar o termo de convênio de estágio. Esse termo de convênio, tanto na trilha de aprendizagem, mas também você consegue com o seu polo. Lá imprimir, também dá tudo certo. Coletar as devidas assinaturas para os documentos, termo de compromisso e carta de apresentação. Baixar o Leo App para acessar a geolocalização e acompanhar o registro e a validação da frequência do seu estágio. Então, lembre que antes você levava uma ficha de frequência nas disciplinas anteriores. Agora não. Através do seu Leo App, você vai acessar a geolocalização e vai acompanhar o registro do seu estágio. Próximo. Já coloquei o termo de compromisso. A Uniaselv deu ok. Lembrando, é em torno de 10 a 15 dias.
Lembre-se, é apenas no setor de estágio em Santa Catarina para o Brasil inteiro. Então, quanto mais cedo você fizer, mais tranquilo você já fica logo com o seu estágio, já finaliza. Então, 7. Realizar as observações das atividades da equipe gestora e preencher o relatório sobre a observação. Lembrando, todo o relatório já tem na trilha de aprendizagem que eu vou mostrar a vocês. Realizar a leitura e análise do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Lembrando, o que é isso aqui? Você vai chegar na escola, vai se apresentar. É um trabalho que você vai estar analisando a escola, observando, e você vai conhecer como é que funciona o projeto político-pedagógico dessa escola. 9, elaborar o portfólio parcial. 10, realizar a observação da sala de aula e preencher o relatório. Realizar a observação em outros espaços. Elaborar as perguntas da entrevista, que pode ser de 8 a 10 perguntas. Realizar as entrevistas para elaborar o portfólio final do estágio e a socialização, que tudo isso é no seu AVA ou Leo App em notas e avaliações. Qual é a carga horária nesse estágio? Ela é de 100 horas. Cristiane, eu vou ter que ficar 100 horas na escola? Não, prestem minha atenção. Sendo 50 horas realizadas presencialmente na escola e 50 horas de planejamento que será em casa, ok? Então, na escola, usando a geolocalização através do aplicativo, lembrando que a geolocalização ela é a mesma coisa da lista de frequência, ok? Só que agora digital. Então, vai ser o quê? 50 horas. E em que locais eu posso realizar esse estágio? Tanto em escolas públicas ou privadas. Cristiane, pode ser no EJA, porque eu trabalho o dia todo, não trabalho em escola por enquanto, mas à noite eu posso fazer no EJA? Sim, de acordo com a coordenação geral do curso de pedagogia da Unaselv, você pode sim fazer no EJA. Aí aqui tem uma pergunta. Se o acadêmico tem experiência docente e é professor atualmente, ele pode diminuir a carga horária do estágio? Não. Então, segundo o inciso 7º do artigo 15, que trata dos cursos tanto de segunda licenciatura, no caso, se você trabalha na escola, não, você não pode diminuir essa hora do estágio. Então, vamos aqui. Então, olha, lembrando, além dessa explicação, você precisa ler a trilha de aprendizagem. E, Cristiane, nós temos biblioteca na Unaselv, caso eu queira pesquisar, sim, é aqui, ó, na tua trilha de aprendizagem, ó, biblioteca, ok? Como poderá ser realizado este estágio? Bom, ele é realizado individualmente. Cada acadêmico, né, elaborará seu trabalho de maneira individual e não pode decidir o nome do colega. Então, Cristiane, deixa eu entender. Se eu quiser fazer com uma amiga na mesma escola, tem problema? Não tem, mas o trabalho vai ser individual, não em dupla. Como que eu vou inserir o termo de convênio? Não é? Tudo isso aqui vai ter na trilha de aprendizagem, mas é bem simples. Eu vou te mostrar aqui. Então, o seu estágio agora não é mais com frequência, é através da geolocalização. E essa geolocalização você só vai encontrar depois que você colocar o termo de convênio assinado pela escola na plataforma para poder liberar o aplicativo de geolocalização no seu Leo App. Então, tudo isso aqui, o manual, tem tudo na sua trilha de aprendizagem, ok? E olha, aquilo que eu falei anteriormente, a geolocalização ficará disponível apenas, veja aqui, apenas após a homologação do seu termo de compromisso. E a partir do primeiro dia que você cadastrou como início de estágio. E o último dia. Cristiane, eu quero colocar 15 dias, 20 dias. Deixa eu te dar uma sugestão. Coloque 30 dias. Por que 30 dias para você realizar seu estágio? Para que você venha ter tempo, ok? Você venha ter tempo para realizar. Ah, Cristiane, mas eu consegui realizar em 8 dias, ficando 8 horas dentro da escola, uma semana, mais alguns dias.
ok, mas coloque, como você for colocar, que vai ter uma data para você colocar estimada para você fazer esse estágio de 50 horas. Coloque 30 dias. Então, antes de ir à escola, providencie a impressão da carta de apresentação, termo de compromisso, ó, 2 vias, uma fica na escola e a outra fica com você, e o termo de convênio, ok? Então, aqui é um exemplo de carta de apresentação. Caso você conheça a diretora da escola, a coordenadora, tudo bem, mas caso você esteja indo pela primeira vez, leve a carta de apresentação que está na trilha de aprendizagem, ok? E entregue no dia da sua apresentação. Ao termo de compromisso, estão vendo aqui, ó, o modelo? Aqui você vai imprimir, pode preencher manualmente, ó, com o nome da escola, o CNPJ, o nome do gestor ou diretor, o profissional de campo, ok? Que é o profissional, no caso, que vai te acompanhar. Pode ser o professor, pode ser o gestor, ok? E esse gestor ele vai ter acesso também ao aplicativo para poder te avaliar. Então, todas essas informações, para o vídeo não ficar tão longo, vocês terão lá. E é importante ler, tá vendo aqui, ó, data do início e fim de estágio, ok? E a carga horária diária que você vai fazer. Então, um exemplo. Ah, eu vou fazer 4 horas, então você calcule. Bom, se eu vou fazer 4 horas por dia, quantos dias eu vou ter que fazer? Então, por isso que a gente coloca a questão, orienta que você coloque um mês, porque imprevistos podem acontecer. Então, é importante preencher todos os campos. As assinaturas, elas são importantes. Pode ser assinatura eletrônica? Sim, desde que contenha o código de verificação. Cristiane, o que é essa assinatura eletrônica? É quando um professor ou um gestor, ele tem o GOV, ok? Mas ele pode assinar manualmente? Sim, com a assinatura dela aqui e a sua. Quando fez isso, o termo de compromisso, você vai, ok? Colocar lá aonde tem estágio obrigatório, ok? E aqui, a Uniaselv, ela coloca em torno de 5 dias, mas às vezes com uma demanda grande, pode ser que surjam imprevistos e demore 10 dias, 15 dias, ok? Então, assim, ó, portanto, sugerimos que se você tem a pretensão de iniciar seu estágio, dia 20/3, por exemplo, que você faça a postagem até o dia 15, ok? Vocês estão vendo aqui que está colocando uma semana a mais, ok? Então, atentar a isso. Cristiane, como que eu coloco esse termo de compromisso? Ó, esse aqui é o modelo do Leo App que eu peguei para vocês. Ó. Você clica aqui no estágios e empregos, estágio obrigatório. Se for estágio obrigatório, aí lá vai aparecer, quando vai abrir para você, você procurar o CNPJ da empresa. Tendo dúvida, você também pode procurar o polo e também na sala de aula comigo. Se eu fosse pelo AVA, pelo site da Uniaselv, também você entra na disciplina, clica aqui, ó, em termo de compromisso, ok? Que vai abrir para você olhar se a escola já tem convênio. Caso tenha, vai pedir o CNPJ e você vai anexar o quê? Aqueles documentos, todas essas páginas, pode bater a foto, transformar em PDF, ok? E colocar com assinatura para poder o quê? Assim que você coloca termo homologado, aí a Uniaselv com 5 dias, ela libera para você a geolocalização. Ok, ó, estágio obrigatório, não é isso? Então, quando você colocar lá, se tiver ok, vai aparecer a situação do convênio ok e a situação do termo de compromisso. Se aparecer um x, é porque alguma informação está incompleta. Então, vocês devem atentar sobre isso, ok? Então, Cristiane, como é que funciona esse estágio que tem 100 horas? Eu já entendi que é 50 horas na escola e 50 horas de planejamento. Então, o que eu tenho que fazer nessas 50 horas de planejamento? Tá aqui, ó. Observação das atividades da equipe gestora, você vai observar na escola, preenchimento do relatório, leitura e análise do PPP, preenchimento do relatório sobre o PPP, a observação da sala de aula, o preenchimento, ok? Aqui vai observar
em outros espaços escolares, preenchimento de relatório de observação, a elaboração de entrevistas, que são de 8 a 10 perguntas para 5 profissionais de educação. Então, Cristiane, então eu posso perguntar para a gestora, para a secretária, para a professora? Sim. Pode ser para um professor de matemática? Pode ser para um professor de inglês? Pode também. Educação física? Pode também. Ok? Então, lembrando, na trilha de aprendizagem, na etapa 1, vai ter a carta de apresentação. Eu vou mostrar já para vocês. Ok? Então, aqui já está. Tudo isso aqui eu vou estar compartilhando com vocês observem. E deixa eu entrar aqui na trilha de aprendizagem de vocês, ok? Bom, quando você entra na sua trilha de aprendizagem, vocês estão vendo? Tem aqui, ó. Começando, aí vamos aqui na apresentação. Na apresentação, ele já mostra um vídeo também, mostra a emenda da disciplina, mostra o que você deve fazer, a carga horária, que são de 100 horas, tá vendo aqui, ó, o número de perguntas? E as etapas que você vai fazer. Portfólio parcial, avaliação de desempenho, portfólio final, avaliação. Então, assim, gente, a média é 7 e não tem por onde correr. Você precisa ler a trilha de aprendizagem, porque no decorrer do semestre a gente também vai estar dando outras disciplinas. Então, aqui, você deve conhecer, aí vamos aqui, ó, diretrizes do estágio, tem os vídeos, ok? Manual de geolocalização, a carga horária, ok? E as horas que devem ser comprovadas pela geolocalização. Quanto é o número dessa aula? 50 horas, não é isso? Até aqui, ó, 50 horas na escola e 50 horas no planejamento. Carta de apresentação, termo de compromisso, ó, deve ser entregue ao gestor da instituição. Na primeira ida, imprima e fica apenas com uma via, entendeu? Tem tudo aqui, tá vendo aqui, ó. O termo foi rejeitado, como é que eu faço? Aí você vai ter que refazer, ver o que está faltando nas informações e colocar novamente, ok? Então, aqui também na etapa 1, ó, etapa 1, tem um roteiro da observação, roteiro de análise do PPP. Realizada essa etapa, será necessário preencher um portfólio parcial. Isso aqui é muito importante. Vocês estão vendo que esse trabalho são por etapas? E como é que você vai postar? Já diz tudo. Ok? Na etapa 2, lembrando que vocês já estão no 5º semestre e que são informações, assim, que você já deve estar craque, entendeu? Então, aqui, do mesmo jeitinho, ó, roteiro de observação na sala de aula, em outros espaços escolares. Lembra que eu falei? Pode ser na cantina, biblioteca, brinquedoteca se houver, sala de informática ou de robótica, modelo para elaboração de perguntas. Lembre-se, são 5 profissionais de 8 a 10 perguntas, ok? Isso aqui é caso você, quando for colocar a foto de alguém. Na etapa 3, aqui tem um template. O que é template? O modelo do portfólio final, ok? E aqui eu já vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é do portfólio parcial do Cristiane. Eu vou ter que inserir 2 portfólios, sim. Então, esse aqui é o primeiro, ó. Licenciatura, você vai digitar em pedagogia, ok? Aqui está explicando, toda a explicação. Aí começa, ó. Como sempre, a Uniaselv dá a super dica para vocês. Olha o que ela fala aqui, ó. Acadêmico, aqui você deverá apresentar o relato e a contextualização da experiência. Veja aqui um exemplo, ó. Então, você vai fazer aqui o exemplo e vai marcar onde tem o X para continuar. Relatório 1. Aqui deve ser apresentado o roteiro de observação. E lembrar de deletar o que está de vermelho. E aqui você vai colocar o quê? As observações que você fez da equipe gestora, de acordo com a sua observação. O que você observou os pontos, certo? Aí você vai aqui para o relatório de observação. E aqui você vai escrever o texto. Relatório de análise do PPP. Você pediu para ver o PPP, você vai estar lá na escola, vai estar contando com a geolocalização, você vai colocando as observações do PPP. E vai escrever
em forma de parágrafos. Concluir isso aqui, você vai colocar o quê? A imagem da fachada da escola, a imagem do PPP, vai dar o enter e colocar, as imagens realizadas na escola. Cristiane, posso bater na sala, da quadra, da brinquedoteca, da biblioteca? Sim. E termo de autorização, caso apareça a imagem de alguma criança. Ou você pode colocar um borrão. Fez isso, tá vendo aqui? Isso aqui é parcial. Eu vou lá na minha trilha de aprendizagem e coloco. Mas aí tem a final também. Final é aquela da nota principal que você vai fazer. Vai colocar sua licenciatura, o seu curso, o seu nome, a sua matrícula, ok? Aí vamos começar a fazer. Do mesmo jeitinho, né, você coloca o modelo do texto. Ó. O estágio supervisionado aconteceu na escola tal. Você vai escrever com tantos números de estudantes. Então, você vai completar. E aqui começa o que você já começou a fazer, tá vendo? Ó? Você já fez essa primeira parte do trabalho, então você vai inserir aqui. Do PPP, lembra que a gente já fez no parcial? E agora o quê? Observação de aulas em outros espaços. Aí você vai colocar aqui, vai observar e vai escrever após que os parágrafos. E tá vendo aqui, ó, a Uniaselv, ela coloca até um modelo de texto para você. Então, onde está o X, você vai aqui, ó, colocando. Vocês estão vendo como vocês não ficam abandonados? Sempre a Uniaselv está com vocês? E aqui vão ser as perguntas. São quantos profissionais? 5. E quantas perguntas? Até 8 perguntas. Ok? Após isso, vai fazer um texto reflexivo final. Ele é autoral seu. Então, aqui também tem um modelo para você fazer. E aqui as imagens que você já tem. Ok? Então, assim, gente, é ler a trilha de aprendizagem. Ok? Ler a trilha de aprendizagem e atentar a esses detalhes e aos prazos. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.